E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso. E a gente vai agora começar com a carta do cavaleiro nessa sequência aí de explicações sobre cada carta do baralho cigano ou Lenormand, tá? Então a gente vai iniciar aqui com a carta do cavaleiro e já vou colocando aqui algumas perguntas e dúvidas respondendo nessa explicação para que fique mais fluido, para que não seja uma coisa engessada, tá? Como eu sempre venho falando aqui no curso, tá? Bom, primeiramente, a carta do mensageiro, por ser a primeira carta do baralho, ela é uma carta de início, certo? Número 1, primeiro lugar, o que começa, né? Então, como número 1, ele traz o ímpeto, traz o impulso, traz o começo, a novidade, algo, também pode ser algo passageiro, que está de passagem, né? É uma carta que traz movimentos. Mais para frente vocês vão entender que essa parte do movimento que uma carta traz, ou nenhum movimento, que vai indicar o tempo, né? Como tempo, essa carta do cavaleiro ou mensageiro vai indicar um tempo curto, tá? Então, quando você está iniciando ali uma previsão, é algo que vai acontecer ou que acabou de acontecer. Se cai em uma posição, tá? Na linha do tempo do passado, significa que é um passado recente. Então, na linha do presente, é algo que está acontecendo muito rapidamente, né? Então, ali você vai dizer que nos próximos 7 dias, ou acabou de acontecer, está a acontecer. A partir do momento que você prevê o futuro com essa carta, aí você vai estabelecer o tempo de acordo com o limite que você vai colocar naquela leitura, limite do tempo. Então, aí a gente vai ter uma aula sobre o tempo. Aí você vê lá como é que você define o tempo em uma leitura. Quando você define o tempo, então você vai colocar sempre a carta do cavaleiro como a primeira parte daquele tempo, o período mais próximo. Se eu estou fazendo uma previsão de um ano, por exemplo, então eu vou colocar ali no primeiro trimestre, né, no primeiro mês, os primeiros 2 meses, dependendo da jogada. Como é uma carta que indica comunicação, porque ela é chamada de o mensageiro, né? Antigamente vinha essa mensagem e chegava a cavalo, porque não existia telefone. Até um tempo atrás não existia WhatsApp, não existia Instagram, né? Não existia Facebook. O que existia era só ligação, né? Por telefone. Quem aí é da época do Telegram, quando você tinha pressa aí, você pagava mais caro. E aí você escrevia algumas frases ali e aí enviava e chegava mais rápido, que é o chamado Telegram, era mais rápido que uma carta. Então, antigamente também não existia o telefone, né? Antes do telefone. Então, como essa carta, ela tá ali representando um cavalo, né? Atualize esta carta, pelo amor de Deus santo. Então, substitua essa carta como, por exemplo, um WhatsApp, porque é um veículo de comunicação. Se é o mensageiro, vai chegar uma mensagem. Quem é o nosso mensageiro de hoje, gente? É um chat. Olha, eu já, por exemplo, esqueci o meu celular em casa e esqueci também as chaves em casa. E aí, às vezes, eu tive que pedir para a vizinha. Sim, eu já fiz isso, já bati a porta da minha... Sabe, sair com criança, sabe, na época eu tinha uma adolescente em casa também. E aí, simplesmente, nos fechei, eu fui buscar a minha filha na escola com mais amiguinha dela que eu tinha ido buscar. E aí, eu tranquei todo mundo pro lado de fora. E esperei a vizinha chegar, pedi da vizinha que me emprestasse o computador dela, porque eu não queria ser invasiva de emprestar o celular dela, porque eu queria acessar o Instagram. E pelo Instagram eu mandei mensagem para o meu marido e aí ele recebeu a mensagem e veio nos salvar. Então, você pode... quando a gente fala de relacionamentos, né, a gente pode falar dessa mensagem que chega. Hoje em dia, o Instagram é uma fonte de informação sobre o boy magia, né? Se a pessoa
tá interessada, significa que ela tá vendo os stories ali, né? E muitas vezes, em alguns relacionamentos abusivos, o cara é narcisista, que ele só vai passando ali os stories, que é pra dar a entender que tá marcando o território. E às vezes ele nem tá olhando. A mulher posta maior story com frases, com música, com pensamentos, reflexões, né? Freudianas. E o cara não tá nem aí. Então, é muito comum em leituras de relacionamento que existe essas informações todas sobre o WhatsApp, se a pessoa tá bloqueada no WhatsApp, se deu um follow, né? Se deixou de seguir no Instagram, Facebook. Então, coloquem, quando vocês olharem o Cavaleiro, coloquem, atualiza na mente de vocês, no inconsciente de vocês, as informações do que é hoje um mensageiro, o que passa a mensagem, o que torna uma pessoa conectada a outra, da onde é que vem e aonde chega, né? Então, o Cavaleiro, a mensagem, quem aí já estudou, comunicação sei lá qual é a série que tem no primeiro grau, tem na faculdade, né, em várias fases que a gente estuda, né? A gente aborda sobre o que significa comunicação, porque é muito importante. A comunicação move o mundo, né? Conecta as pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque sem um remetente, sem a origem daquela informação, não existe comunicação, porque existe aqui só alguém que recebe. Recebe o quê? Né? O que eu estou recebendo? Então, para que isso aconteça, tem que ter uma origem, um remetente. Agora, para haver comunicação, é preciso ter aquela pessoa que recebe. Eu esqueci o nome agora. Mas a pessoa que recebe a comunicação, tá? Então, aquele que emite e aquele que recebe a comunicação. Então, o Cavaleiro, da onde ele vem, vai de acordo aí com o seu deck. E aí vocês vão vendo aí alguns diferentes decks. Tem alguns que olham para frente, né? O Cavaleiro tá indo assim. E aí tudo bem se o Cavaleiro tá indo assim. Você pode definir qual é o lado que ele vai representar. Você precisa definir, porque em uma leitura, quando cai entre outras cartas, ele vai apontar para onde está chegando, da onde é que vem, quem chega. Nem sempre é quem. Fazer igual a série Dark, né? Cada temporada são perguntas diferentes. Então, nem sempre é sobre quem tá trazendo e da onde vem. Às vezes pode ser de longe, pode ser uma comunicação, por exemplo, uma notícia, né, de um hospital, ou da sua casa, ou da sua escola, ou da empresa que você está esperando uma resposta, de um fornecedor. Então, vai colocando, vai ampliando os teus pensamentos na hora da leitura sobre da onde, de quem e o que vem. Vem coisa boa ou vem algo negativo? Tem nuvens ali antes e vai vir aí uma confusão, vai vir uma tormenta, você vai ficar aí furioso, pode ser que se traga dúvidas, pode ser que chegue aí uma informação que te traga dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre o que recebe, o que chega, quem recebe. Então, muitas vezes, você vai receber, né? Você que vai ficar sabendo disso, mas o que vai acontecer? O que essa notícia vai causar? Essa notícia, ela pode vir, como eu dei o exemplo das nuvens, de uma confusão, algo passageiro ali, pode ter vindo de uma confusão, aí você já sabe, foi de uma briga que teve, ou foi de uma troca ali de documentos, uma assinatura ali errada, eu sabia que ia dar errado, que não ia aceitar aquela assinatura no banco, algo que gerou ali dúvidas. Um dos exemplos da nuvem que é dúvidas, tá? Vamos só focar aqui, senão a gente fica muito amplificando e aí a gente se perde no foco, tá? Mas vamos usar esse exemplo de um dos significados das nuvens que pode trazer dúvidas. Então, da onde vem?
vem de alguma coisa, de uma dúvida, para onde é que vai, o que causa essas dúvidas. Cada carta que você tem, você vai ter um sentido diferente. O focinho, né, aqui o rosto do cavalo tá apontando para lá, outro vai estar apontando para direita, outro para esquerda, outro para frente, outro para trás. Hoje em dia tem deck para tudo. Defina você o rabo, né? Da onde é que vem? Se vai ser do lado esquerdo ou do lado direito, caso não esteja claro na sua carta. Quando você vê que o seu cavalo não tem aí para onde ir, né? Não tá definindo para onde ir, defina você da onde é que vem. Olha, as cartas que caírem no lado esquerdo, carta que cai em cima, carta que cai embaixo. Essa direção de cima e embaixo eu vou dar como bônus para vocês para agregar aí no significado. Mas de início, acredito que nem seja tão importante vocês saberem sobre em cima e embaixo, tá? Mas para uma mesa real que isso pode ser necessário. Mas aqui eu acho que é mais da esquerda e da direita que você precisa entender ali a princípio para você poder começar a jogar. O que pode vir depois da passagem desse cavaleiro, né? Depois dessa informação. Então, por exemplo, eu poderia sugerir aqui a carta do caixão. A carta do caixão é uma carta que ela vai trazer significado de finalizações, fim de ciclos, términos, até mesmo doença, né? Se for mais negativo, se for na área da saúde, pode indicar uma depressão, pode indicar o fim de um relacionamento, pode indicar uma transformação ou algo que já tinha acontecido, porque ela remete muito ao passado, né? Então vai trazer questões do passado que não ficaram muito claras, que ficaram por ser resolvidas. Aí cai a carta da criança. E será que vai ser uma notícia que vai deixar em dúvida? As pessoas vão ficar através de uma dúvida, não tem certeza, mas parece que tem alguém grávida, eu não tenho certeza se eu vou ter filho. Essa criança não sabe qual é o sexo dela. A carta da criança significa muitas coisas, né? Dentre os significados, um começo, algo que é pequeno também, né? Porque vem, por exemplo, a carta dos peixes. Se eu estiver falando de uma situação financeira, essa confusão vai passar, trazendo uma nova fase na vida financeira. Vai entrar aí um dinheiro, vai ser pago uma parte desse dinheiro. São exemplos, tá, gente? Então, você já entendeu mais ou menos que com a passagem desse cavaleiro, com o aparecimento dessa carta, ela pode trazer aí consequências, tá? Ela pode trazer pessoas, pode ser chegada de pessoas, pode ser um resultado, pode ser uma resposta que já estava sendo esperada, ou pode chegar uma informação inesperada, um boleto que você nem sabia que tinha que pagar. Acho que deu para entender um pouco sobre essa carta do cavaleiro. Quando ela vem como conselho, né? Olha, tome iniciativa. Comece, né? Haja, porque é uma carta de ação, de começo. Signo de Áries, vai, eu vou que vou. Não pensa muito, não analisa muito, só vai. Tá entendendo? Pode representar também automóveis, né? Veículos, transportes por terra, claro, né? Que mais eu posso falar sobre essa carta? Por ser uma carta de movimento também, pode falar de um projeto que está em curso, um projeto que acabou de iniciar, ou que vai se iniciar, que já acabou de ser iniciado, tá? Então, portanto, quando ela vier na área do trabalho, significa que alguma coisa ali vai acontecer, que é uma situação inesperada, é uma novidade. Se é boa ou ruim, aí a gente vai vendo ali qual a posição que caiu, se ela caiu numa posição negativa, ou dependendo das cartas que estiverem ao redor dela. Profissão. Você pensa assim, todas as pessoas que trabalham com algo relacionado a transporte, né? E a gente não pode deixar também aqui de fora a questão do esporte, né? Das pessoas que trabalham também
na área do esporte que tem essa movimentação, você cria a sua associação. Não se limita aqui a palavras-chave, porque eu posso estar limitando, né, e deixando de que outras cartas também conversem com você sobre outros significados. Também pode representar pessoas que trabalham com mensagens, tá? Tem outras que representam a área da comunicação. Agora, essa aqui tem a ver com pessoas que nem... tem gente que trabalha com moderação, né, de chat. Então, vai associando aí a vários tipos de profissão, né, que tem essa coisa da televisão também. Mas observa também as cartas que estão perto, quais as outras cartas que representam também comunicação, que senão vai ficar muito longa essa aula e eu não quero aqui me estender muito. Mas você vai ver nas outras cartas que vão falar de comunicação, e aí você vai associando, vai modificando, você vai aumentando, especificando mais do que se trata essa comunicação, tá? No que diz respeito ao financeiro, eu já dei o exemplo para vocês aí, né, da carta dos peixes, por exemplo, mas temos outras cartas que podem indicar bens, pode indicar também recebimento de salário, por exemplo, uma colheita, né, de um serviço que você entregou. Então vai depender da posição da carta que vai vir depois do cavaleiro, antes do cavaleiro, mensageiro. Então, se é perda, né, se tem os ratos depois do cavaleiro, numa jogada que é sobre a área financeira, tá, gente? Então, você vai ver o que vem depois dos ratos, o que vem antes, o que o cavaleiro está trazendo e o que ele vai causar, qual vai ser o resultado, tá? E aí você vai ver se é entrada de dinheiro, se são ganhos ou se são perdas financeiras. Na área do relacionamento, o que vem atrás do cavaleiro vem indicando o que chega para você na área do relacionamento. Se chega, por exemplo, o buquê, olha, vai chegar aí uma surpresa, uma boa novidade para você. Se a pergunta for sobre novo amor, olha, vai chegar aí uma pessoa atraente, uma pessoa que vai balançar aí o seu coração, né? Se é os ratos, por exemplo, se vem a carta dos ratos, vai depender de quantas cartas você colocou na mesa, já vai responder que vai vir um desgaste aí nesse relacionamento, né? E aí o que é sempre vem antes, né? Ou da onde ou quem traz esse desgaste. Vem antes da carta do cavaleiro, tá? Então, depois da carta do cavaleiro, aí você vai ver o que traz. Talvez com a carta da árvore, às vezes pode ser alguém... alguém mais velho, mas pode ser alguém de perto do círculo também da família ali, tanto que pode cair a casa, como a carta da árvore, algum amigo de algum parente, né? Pode ser um conhecido ali que num evento, né? Aí vem a carta do jardim, por exemplo. Então vai olhando aí na leitura o conjunto das cartas que vão te dando muito mais clareza sobre como é que é a chegada desse novo amor aí. Se é boa, se é ruim, de onde é que vem, pra pessoa entender lá. Então, já que a gente tá falando do amor, vamos fazer logo essa conexão de como é essa pessoa, então. Como é que é essa pessoa? Bom, essa pessoa tem um físico imponente. É uma pessoa que pode ser um atleta, pelo menos o corpo atlético, né? É uma pessoa também que, quando ela é uma carta por ter um homem, né? Uma pessoa pode indicar um amante, pode indicar alguém da família, uma visita, né? Um parente, alguém assim que vai chegar ali, tal. Então, a gente falando aqui dessa parte física e tal, então vamos falar ali na área da saúde. Como parte do corpo, ela vai falar das pernas, das articulações e também vai falar sobre problemas nessas regiões, tá? Então, com relação ao tempo, como eu já falei, vai depender do tempo que você estabeleceu ali. Porque eu poderia dizer assim, olha, é um tempo rápido, que pode ser de uma semana, né? Ou de 1 a 2 semanas. Mas tá, se você estabeleceu para um ano a leitura...
e ela cai em uma posição que não é ali a posição dos primeiros meses, como é que você vai dizer que vai acontecer nas primeiras semanas, né? Então, você vai sempre ir de acordo com a posição que ele vai cair na mesa. De um modo geral, você estabeleceu ali 6 meses, por exemplo, é rápido, são os primeiros acontecimentos ali, algo que vai acontecer em breve. Fixa isso, né? Se estiver caindo na posição de futuro, se for uma pergunta do futuro. Porque não adianta eu dizer que ela representa de 1 a 2 semanas, porque pode ser algo que passou a semana retrasada, a semana passada. Quando vai falar de um passado, é um passado recente. É uma carta que está associada também ao mês de janeiro, por ser o número 1. Em relação a objetos, essa carta ela vai representar mais a questão dos automóveis, tá? Então, ela vai marcar ali mais... Aí, todo quanto é tipo de transporte, tá? Transporte, bicicleta, moto, carro, trem, tudo que for por terra. Vai depender sempre da jogada, da tua intuição e de outras cartas que vai te dar mais ainda a dica de que tipo de transporte está falando, se esse for o tema da leitura. Quando você pergunta como é que essa pessoa, né? Qual é o caráter dessa pessoa? Geralmente é uma pessoa que tem atitude, uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que pode ser impulsiva, que gosta de tudo para ontem. Pode também indicar aqui, no sentido negativo, algo passageiro, alguém que só quer algo, uma coisa ali rápida, você tá entendendo? Também no negativo pode indicar pessoas que começam um projeto, começa uma coisa e não termina. Por ser uma carta que traz oportunidades, você pode ler essa carta como a chegada de uma oportunidade, né? Nos negócios, no emprego. No negativo, pode ser acontecimentos inesperados ali. Pode indicar pessoas oportunistas. É uma pessoa que gosta de aventura, uma pessoa que ama viajar. Também pode indicar uma pessoa intuitiva, sabe? Quando vem aquilo assim, uma pessoa criativa. É uma pessoa de mente aberta. Também pode indicar uma pessoa diplomata, porque como é uma carta que traz aquela habilidade da comunicação, é uma pessoa que sabe como lidar ali com reuniões, como organizar as reuniões, como definir limites, né? Como impor, né? Liderança também, a carta 1, né? Que fala do líder, é uma pessoa que toma iniciativa, que está à frente das coisas, é uma pessoa que tem o olhar voltado para o futuro, que tem as suas metas ali definidas, que sabe onde quer chegar. Isso tudo quando ela está no positivo, é claro. Pode indicar também trabalhos relacionados a viagens. Pode indicar estrangeiro também, tá? Não é só a carta do navio. Essa carta pode indicar até mesmo pessoas de fora da cidade, empregos de fora da cidade ou até mesmo fora do país. Essa carta indica progresso. Então, se você faz uma pergunta sobre um projeto, um trabalho, um relacionamento, essa carta, ela no positivo, né? Ela vai indicar progresso. Quando é uma carta que está pedindo um conselho, né? Há um conselho ali, o que eu faço? Como eu já expliquei, se tiver no negativo, se cair no negativo ali, pede que a pessoa faça alguma coisa, se movimente, tá faltando movimento, tá faltando sair do lugar, ou pede para a pessoa observar se ela tá começando as coisas e desiste fácil, né? Porque pode ser ali só fogo de palha da pessoa. Vamos falar um pouco sobre a questão mais sexual ali do casal, né? E dar um pouquinho mais de ênfase aqui nessa parte do relacionamento, que é onde chega muita, né, leitura pra gente fazer. E essa carta vai falar sobre um relacionamento que começa com muita energia, onde o sexo ali é a todo vapor, pega fogo, cabaré, né? E que no início, principalmente no início, vai ser mil maravilhas, tá? Agora, quando começar a rotina, então você vai ver nas cartas, na leitura, como é que vai se desenvolver esse relacionamento, tá? Mas logo de primeira, como é que é? Qual é a previsão? Como é que vai ser? Você já sabe que quando chegar a rotina, esse casal vai precisar inovar.
fazer viagens, trazer coisas diferentes ali para o relacionamento. Tem que estar sempre alinhando o objetivo para caminharem juntos, porque tem a tendência a cada um querer uma coisa, um objetivo, porque são pessoas que querem chegar em algum lugar, né? Então, se vem falando da conexão do casal, é um casal que quer caminhar junto. Então, no decorrer dessa relação, vai precisar sempre estar alinhando ali, porque é uma conexão para isso, para evoluir, para caminhar junto. É uma relação cheia de energia também, principalmente na questão sexual. Então, cuidado que na vida sexual aí precisa de muita criatividade, inovação, coisas diferentes, né? Se for aí o boy magia quer coisas diferentes, ele gosta de coisas novas, de inovar, criatividade. Nada que fique ali preso à rotina. Vá posição nova. É assim que esse é o carta do cavaleiro aí nessa parte sexual. Geralmente essa pessoa, né, quando cai o cavaleiro e fala de alguém, é uma pessoa que é dominante, uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Então, quando você pergunta como essa pessoa vai agir, né, qual atitude essa pessoa vai tomar em relação a mim ou em relação a alguém, e cai a carta do cavaleiro, pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa de atitude e que vai tomar a iniciativa ali, vai vir com tudo, principalmente se estiver no positivo, né, galeras? Bom, por hora é tudo. Temos aí bastante informação, bastantes informações. Não deixe de assistir, rever essas aulas, que é muito importante você ter aí essas informações interiorizadas na sua mente, tá? Vejo você na próxima carta lá, que é a carta dos trevos. E estuda, viu?